Estamos de volta com a segunda parte do nosso módulo 2 da frente 2 de Físico-Química aqui do segundo semestre, que é o módulo de equilíbrio iônico. Nós vamos estudar agora uma segunda grandeza que serve para indicar a força dos eletrólitos, particularmente dos ácidos e das bases. Nós já vimos que a primeira grandeza que serve para indicar a força é a constante de ionização ou de dissociação do ácido ou da base, o Ki, o Ka e o Kb. E a grande vantagem da constante de ionização é que ela só varia com a temperatura. Mas não esqueça que nesse módulo 2 nós vamos estudar 3 grandezas que servem para a gente comparar a força desses eletrólitos. A segunda grandeza é o grau de ionização ou grau de dissociação, que a gente representa pela letra alfa, que de certa forma não é novidade para você, porque nós também já estudamos isso no nosso módulo de Química Geral, no módulo de funções inorgânicas, ácidos e bases. Mas vamos lembrar o que é o grau de ionização. O grau de ionização é o número de mols ionizados ou dissociados sobre o número de mols inicial. Você pode trabalhar tanto com mols como também com moléculas, seria o mesmo raciocínio. Você poderia dizer número de moléculas ionizadas ou dissociadas sobre o número de moléculas inicial, não faz diferença, ok? Mas o grau de ionização, portanto, serve para indicar a força. Você sabe, a gente até estudou isso na Química Geral, né? Que, por exemplo, um ácido forte, ele tem um grau de ionização geralmente maior ou igual a 50%. Já um ácido moderado, também chamado de semiforte, ele tem um grau de ionização compreendido entre 5% e 50%. Já um ácido fraco, eu posso dizer que o alfa é menor ou igual a 5%. Isso que eu estou falando para ácidos serve também para bases, ok? Então, ácidos e bases, nós podemos comparar a sua força tanto pela constante de ionização, primeira grandeza que a gente aprendeu hoje, como também pelo grau de ionização, que é uma grandeza que a gente estuda até mesmo na Química Geral. Ácidos ou bases com grau de ionização menor ou igual a 5%, é um eletrólito fraco. Ácidos ou bases com grau de ionização entre 5% e 50%, é um ácido moderado, uma base moderada ou semiforte. E se o alfa for maior ou igual a 50%, nós já temos aí um ácido forte, ok? Mais um detalhe muito importante. Esse grau de ionização só serve para indicar força se o alfa tiver sido medido em condições padrão. E quais são as condições padrão? A temperatura é 25 graus Celsius. A pressão é 1 atm. E a concentração da solução tem que ser 1 mol por litro. Ou seja, está aqui uma grande restrição do alfa. O alfa ele só serve para indicar a força, não esqueça disso. Se ele estiver nas condições padrão. Se ele tiver sido medido nas condições padrão, a temperatura obrigatoriamente tem que ser 25, a pressão 1 atm. E a molaridade da solução, a concentração em mol por litro, tem que ser 1 mol por litro. Então, somente nessas condições é que o alfa indica a força. Diferentemente da constante de ionização, Ki, Ka, Kb, que só varia com a temperatura, o alfa ele varia com a temperatura, com a pressão e com a concentração. O grau de ionização ou de dissociação, ele varia com a temperatura, com a pressão e com a concentração. Então eu lhe pergunto, o que é mais seguro para um químico para comparar a força de eletrólitos? Ele ter as suas constantes de ionização, Ki, o Ka, o Kb, ou ter os graus de ionização? Pense comigo. É muito mais seguro para um químico ter as suas constantes de ionização. Porque as constantes de ionização só variam com a temperatura. A temperatura sendo a mesma para todos aqueles eletrólitos, você, sem dúvida, poderá colocá-los em ordem crescente ou decrescente de força sem nenhum erro. Já o alfa, se aqueles alfas não estiverem sido medidos nas condições padrão, você poderá ter uma distorção do resultado. Eu vou mostrar para você, ainda nesse módulo, que eu poderei ter até mesmo um ácido fraco
com alfa 100%. Como é que pode, Alexandre? Você está dizendo que vai ter uma situação onde um ácido fraco, que o alfa tem que ser menor ou igual a 5%, com alfa 100% exatamente, para lhe mostrar que o alfa não é tão confiável quanto a constante de ionização, porque o grau de ionização ele varia com muitos fatores. Muitos fatores são capazes de alterar o grau de ionização de um ácido ou de uma base, e você vai ver todos eles nesse módulo 2, né? Como, por exemplo, a temperatura, a pressão, a concentração em mol por litro, são fatores que podem alterar esses valores, ok? Já a constante de ionização, não. Ela só varia com a temperatura. Você vai ver, por exemplo, que esse alfa, além da temperatura, pressão e concentração, ele varia com a diluição. Nós vamos estudar uma lei daqui a pouco, chamada lei da diluição de Ostwald. Ele varia pelo efeito do íon comum, que também você vai estudar nesse módulo. Então, o alfa é importante sim para indicar a força. Ok, desde que ele tenha sido medido nas condições padrão. Se ele tiver sido medido nas condições padrão, nós temos aí a segunda grandeza e podemos chegar a essa conclusão. Quanto maior o grau de ionização de um ácido ou de uma base, maior será a força. Quanto menor o grau de ionização de um ácido ou de uma base, menor será a sua força, ok? Com cuidado entre o alfa e a constante é muito mais importante do que o alfa. Mas já está aqui a segunda grandeza que nos permite comparar a força de eletrólitos, de ácidos e de bases, o grau de ionização, também chamado de grau de dissociação. De certa forma, nós estudamos também o alfa lá na matéria de equilíbrio químico, no nosso módulo 1. Só que esse alfa não era chamado grau de ionização, ele era chamado de grau de equilíbrio, né? De certa forma, tudo que nós estudamos em equilíbrio químico, nós vamos continuar vendo em equilíbrio iônico, agora com outros nomes. A constante de equilíbrio agora é constante de ionização ou de dissociação. O grau de equilíbrio agora é um grau de ionização, ou um grau de ionização, ou grau de dissociação, desculpem, porque ele vai estar mostrando quantos por cento daquele ácido ou daquela base se ionizou. Por exemplo, se eu disser que o grau de ionização do ácido clorídrico, que é um ácido forte, é 98%, significa o quê? Que de cada 100 moléculas de ácido clorídrico que eu coloco dentro da água, 98 moléculas se ionizam, se transformam em H3 ou mais e Cl menos. Apenas 2 moléculas permanecem na sua forma não ionizada, HCl. Já, por exemplo, o ácido cianídrico, HCN, vamos supor que o grau de ionização dele seja 2%. Significa que de cada 100 moléculas que eu colocar em água, apenas 2 se ionizam, se transformando em H3 ou mais e CN menos. 98 ficam na sua forma não ionizada, ok? Beleza. Pois vamos dar continuidade a essa nossa segunda parte, falando agora da ionização de poliácidos e de polibases. Vamos então estudar agora a ionização de poliácidos, também chamados de ácidos polipróticos. Por exemplo, o primeiro ácido que a gente estudou hoje foi o ácido cianídrico, HCN. Veja bem, o HCN é um monoácido. Ele só tem um hidrogênio ionizável. Se ele só tem um hidrogênio ionizável, ele se ioniza em uma única etapa. E, portanto, só tem uma constante de ionização, Ki ou Ka. Já um poliácido, ou um ácido poliprótico, ele tem 2 ou mais hidrogênios ionizáveis e, portanto, vai se ionizar em 2 ou mais etapas. O número de etapas que o ácido se ioniza é o número de hidrogênios ionizáveis que ele tem. Por exemplo, o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, então ele se ioniza em 2 etapas. O H3PO4, que é o ácido fosfórico, ele é um triácido. Ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então ele se ioniza em 3 etapas. Então os diácidos, triácidos, tetrácidos são chamados de ácidos polipróticos ou poliácidos, porque eles se ionizam em 2, 3 ou 4 etapas. Diferentemente do HCN, que é um monoácido. Eles se ionizam em uma única etapa, só tem uma constante de ionização. Vou dar aqui um exemplo para nós de um poliácido, que vai ser
no caso um triácido, que é o H3PO4. Você sabe que existem duas maneiras da gente ionizar um ácido, ou representa H+, ou H3O+. Aí na sua apostila eu até coloquei o exemplo de ionização do ácido fosfórico liberando H+. Já aqui na lousa eu vou colocar produzindo H3O+, para a gente ver aí as duas maneiras. Então vamos escrever a primeira etapa de ionização desse ácido. O H3PO4 vai se ionizar em solução aquosa, ele vai liberar o primeiro H+ para a água. Quando ele liberar o primeiro H+ para a água, nós teremos a formação do H3O+. E o ácido que perdeu o primeiro H+, ele vai se converter em quê? H2, porque ele já perdeu um H+, H2PO4-. O que é que significa esse H2PO4-? Que ele já perdeu, ó, o seu primeiro hidrogênio ionizável. Para cada H+ que o ácido perde, ó, e no caso aí ele liberou o seu primeiro H+, para cada H+ que o ácido perde, você vai acrescentando uma carga negativa ao ânion. Então tá aí a primeira etapa de ionização desse ácido. Veja bem, se é a primeira etapa de ionização, nós vamos escrever agora a segunda etapa de ionização, porque esse ácido ainda pode continuar liberando H+. Então esse H2PO4-, que já perdeu o seu primeiro hidrogênio ionizável, você vai colocar agora no reagente H2PO4-, porque ele vai perder agora o seu segundo hidrogênio ionizável. Ele vai se ionizar em solução aquosa. Mais uma vez, ele vai doar H+ para a água. Quando ele doar o seu segundo H+ para outra molécula de água, que é o solvente, ele vai produzir H3O+. E agora como é que você vai escrever esse ânion? HPO4-2-. Muito bem. HPO4-2- significando o quê? Significando que esse ânion já perdeu 2 hidrogênios ionizáveis. Para cada hidrogênio ionizável que o ácido vai perdendo, você vai acrescentando uma carga negativa a ele. Só que ele ainda tem um hidrogênio ionizável. Ele é um triácido. Ele pode ter agora a sua terceira etapa de ionização. O HPO4-2- vai doar o seu último hidrogênio ionizável para a água. E quando ele fizer isso, doar esse hidrogênio ionizável para a água, ele vai produzir H3O+. E nós teremos agora a formação do ânion. Como é que você vai escrever esse ânion lá no produto? Não tem mais hidrogênio, vai ser PO4-3-, que é o ânion fosfato. PO4-3-, e aí todos os hidrogênios ionizáveis que o ácido fosfórico tinha, ele acabou perdendo. Então, um diácido como o H2SO3, o H2SO4, eles se ionizam em duas etapas. Um triácido, como o H3PO4, se ioniza em 3 etapas. Um tetrácido, como a gente viu lá na química geral, o H4P2O7, ele tem 4 hidrogênios ionizáveis e, portanto, se ionizaria em 4 etapas, ok? Muito bem, sabendo disso, agora uma coisa importante para nós. Qual é? Que cada etapa dessa tem a sua constante de ionização característica. Então, vamos escrever, inclusive, cada uma dessas constantes de ionização. A constante de ionização da primeira etapa, vou chamar de Ka1. Vai ser a molaridade dos produtos, H3O+, H2PO4-, sobre o reagente, que é o H3PO4. Não inclua a água, que a água é solvente. Tá aí a constante de ionização da primeira etapa. Vou escrever agora, ó, a constante de ionização da segunda etapa. É a molaridade dos produtos, H3O+, e HPO4-2- sobre a molaridade do reagente, que é o H2PO4-. Tá aí a expressão da constante de ionização da segunda etapa. Vou escrever agora, ó, a constante de ionização da terceira etapa, que eu vou chamar de Ka3. A constante de ionização dessa terceira etapa é a molaridade dos produtos, que é o H3O+, e o PO4-3- sobre a molaridade do reagente,
que é o HPO4 2-. HPO4 2-. Então tá aí a constante de ionização das 3 etapas de ionização do ácido fosfórico. Ora, cada constante de ionização dessa tem um valor. Se você consultar aí na nossa apostila, eu coloquei esses valores, né? A constante de ionização da primeira etapa é 7,5 vezes 10 a menos 3. Da segunda etapa de ionização é 6,2 vezes 10 a menos 8. Esses valores são todos tabelados para os poliácidos, as constantes de ionização de cada etapa na temperatura de 25 graus Celsius. E a constante de ionização dessa terceira etapa é 5,0 vezes 10 a menos 13. Agora vamos aprender alguma coisa importante com esses valores. O que é que você observa? Que de uma etapa para outra, a constante de ionização do ácido vai diminuindo. E vai diminuindo muito. Isso eu quero que você perceba. Porque de 10 a menos 3 para 10 a menos 8, diminuiu 10 a quinta, 100 mil vezes. De 10 a menos 8 para 10 a menos 13, diminuiu, de modo geral, 10 a quinta, 100 mil vezes. Então, nós podemos generalizar e dizendo que de uma etapa para outra, a constante de ionização está ficando, não é só menor, não. Ela está ficando muito, muito menor. Como regra, 100 mil vezes menor. 10 a quinta vezes menor. Então, isso é muito importante. Um poliácido, quando ele se ioniza em etapas. Mas apesar dele já ser fraco, 10 a menos 3, portanto, esse ácido fosfórico é um ácido moderado, né? De moderado para fraco, ele se ioniza pouco, mas as outras etapas ainda vão acontecer numa proporção muitas vezes menores, numa proporção muitas vezes menor do que a ionização da primeira etapa. E a terceira etapa, numa proporção muitas vezes menor do que aquilo que aconteceu na segunda etapa. Então, de uma maneira geral, nós podemos concluir o quê? Que a constante de ionização da primeira etapa é muitas vezes maior que a constante de ionização da segunda etapa, que é muitas vezes maior que a constante de ionização da terceira etapa. Então, me responda, à medida que um poliácido vai se ionizando, ele vai ficando mais forte ou mais fraco? À medida que um poliácido vai se ionizando, ele vai ficando mais forte ou mais fraco? Resposta, ele vai ficando muito, muito mais fraco. Porque a constante de ionização serve para indicar a força. E à medida que um poliácido vai se ionizando, a constante de ionização vai diminuindo bastante. Então significa que a sua força vai diminuindo muito. Realmente, à medida que um poliácido vai se ionizando, vai perdendo H+, quando ele perde o primeiro hidrogênio ionizável, a tendência dele perder o segundo já é muito menor. Tanto é que a constante agora é da ordem de 10 a menos 8. Se ele perder esse segundo hidrogênio ionizável, a tendência dele perder o terceiro já é muito menor. Tanto é que a constante de ionização agora é da ordem de 10 a menos 13. Então, à medida que um poliácido vai se ionizando, ele vai ficando muitas vezes mais fraco e, consequentemente, a sua constante de ionização vai diminuindo bastante. Aqui uma observação importante. No nosso módulo 3, nós vamos estudar o equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Nós vamos aprender a calcular o pH de soluções ácidas e de soluções básicas, e aí eu vou colocar bastante exemplos para a gente aprender a fazer isso. E aí, uma coisa que nós já estamos aprendendo agora no módulo 2, na hora de calcular o pH de um ácido, de um poliácido fraco em solução aquosa, a gente vai considerar a concentração de H+, para poder calcular o pH, proveniente apenas da primeira etapa. Por que que quando nós estivemos lá no módulo 3 e nós fomos calcular o pH de uma solução de um poliácido, nós só vamos nos preocupar com a ionização da primeira etapa? Nós vamos desprezar a concentração de H+, que vem da segunda ou da terceira etapa, caso elas existam, caso você esteja trabalhando com poliácido. Muito bem, Alexandre, porque a concentração de H+, que vem da segunda ou da terceira etapa, é realmente desprezível em relação à que vem da primeira etapa. Porque a da segunda etapa é 100 mil vezes menor do que a da primeira. E a da terceira etapa é 100 mil vezes menor do que a da segunda. Então não tem sentido você querer somar o H+ da segunda com o da primeira,
o da terceira com o da primeira. Esses valores são desprezíveis. Então, com isso, você já está dando um grande passo lá para o módulo 3. Ao calcularmos o pH de poliácidos, o pH será calculado, poliácidos fracos, que é o que a gente está trabalhando aqui. Moderado e fraco a gente generaliza como fracos, ok? Para trabalharmos com pH de ácidos moderados ou fracos, que muitas vezes eu vou estar generalizando e chamando simplesmente de ácidos fracos, nós só trabalharemos com a concentração de H+, proveniente da primeira etapa. Pode desprezar o H+ da segunda e da terceira, porque esses valores são 100.000 vezes menores do que a da primeira etapa. E a da terceira etapa é até 100.000 vezes ainda menor do que a da segunda, portanto é muito pequeno, ok? Então, à medida que um poliácido vai se ionizando, ele vai ficando cada vez mais fraco. Isso é constatado pela sua constante de ionização, que vai diminuindo bastante. 7,5 vezes 10 a menos 3 é a constante de ionização da primeira etapa de ionização do ácido fosfórico. 6,2 vezes 10 a menos 8 é o valor da constante de ionização da segunda etapa. E 5,0 vezes 10 a menos 13 é o valor da constante de ionização da terceira etapa. Basta você olhar para a potência de 10, né? 10 a menos 3, 10 a menos 8, 100.000 vezes menor. 10 a menos 8, 10 a menos 13, 100.000 vezes menor. Ok? Eu posso generalizar e dizer o seguinte: se a constante de ionização de um poliácido vai diminuindo de uma etapa para outra, o grau de ionização também vai diminuindo de uma etapa para outra. Porque tanto a constante de ionização quanto o grau de ionização servem para indicar a força do eletrólito. Se está diminuindo a tendência do ácido se ionizar, tanto a sua constante de ionização vai diminuindo, como também o seu grau de ionização vai diminuindo, ok? Isso que eu lhe mostrei aqui para um poliácido ou para um ácido poliprótico, eu vou mostrar a mesma coisa agora para uma polibase, tá bom? Para que você saiba também dissociar uma polibase. Vamos ver o exemplo agora da dissociação de uma polibase. Porque do mesmo jeito que os poliácidos ou ácidos polipróticos se ionizam em etapa, as polibases, que são menos comuns, nós vamos estar trabalhando muito mais com poliácidos do que com polibases, mas as polibases também se dissociam em etapas. Vou pegar aqui um exemplo de uma polibase, que eu coloquei também na sua apostila, o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é uma base da química inorgânica, portanto é relativamente forte, só não é tão forte quanto as bases da família 1A. Então o hidróxido de cálcio é uma dibase, ela tem duas hidroxilas para dissociar. Já que é um composto iônico, ela se dissocia em solução aquosa. Então vamos representar essas duas etapas de dissociação do hidróxido de cálcio. Na primeira etapa, ela vai perder a primeira hidroxila. Quando libera H+, você vai acrescentando uma carga negativa ao ânion restante, né? E quando libera a hidroxila, você vai acrescentando uma carga positiva ao cátion. Então me ajuda. Como é que fica esse cátion agora quando ele perder a primeira hidroxila? Vai ficar assim: CaOH+. Essa carga positiva significa que esse cátion foi produzido porque já foi liberada a primeira hidroxila. Essa é a primeira etapa de dissociação do hidróxido de cálcio. Vamos fazer agora a sua segunda e última etapa. Eu pego esse cátion aqui, ó, CaOH+, ele vai liberar agora a sua última hidroxila. E aí, quando eu tirar mais uma hidroxila, qual é a carga que esse cátion vai ter agora? É o Ca2+, corretíssimo? Porque o cálcio, sendo da família 2A, o seu cátion, né, realmente é carga 2+. Família 2A ou família 12. E aí ele liberou a sua segunda hidroxila. Então tá aí as duas etapas de dissociação dessa base, que é o hidróxido de cálcio. Vou chamar de KB. KB1 e KB2, a constante de dissociação da primeira etapa e da segunda etapa. Vamos lá, molaridade dos produtos,
CaOH mais e OH menos sobre a molaridade dos reagentes, que é o CaOH2. E aqui a constante de dissociação da segunda etapa, molaridade dos produtos, Ca2 mais e OH menos, sobre a molaridade dos reagentes, que é CaOH mais, ok? Lembre-se que muitas vezes a gente pode até somar essas duas etapas e mostrar a ionização global ou dissociação global, que é onde o poliácido libera todos os H+, como se fosse de uma vez só, e a base libera todas as hidroxilas como se fosse de uma vez só. Uma reação global nada mais é do que a soma de cada uma das etapas, que realmente é o que acontece. Um poliácido vai se ionizando etapa por etapa. Uma polibase, nesse caso, vai se dissociando etapa por etapa. Do mesmo jeito, essas constantes da base também vão diminuindo. Se a gente pegar a nossa apostila para consultar os valores, a constante de dissociação do hidróxido de cálcio na primeira etapa é 4,0 vezes 10 a menos 2, a 25 graus Celsius. Por comodidade, quando a gente indicar a constante e não indicar a temperatura, é porque é nas condições padrão, temperatura de 25 graus Celsius. Já da segunda etapa é menor do que isso, ó. É 3,74 vezes 10 a menos 3 a 25 graus Celsius. Então isso prova que essa base é relativamente forte, não é? Que a constante de dissociação não é tão pequena assim, ó. 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Lembre-se que lá para o ácido fosfórico foi 10 a menos 5, 10 a menos 8, 10 a menos 13. Constantes extremamente pequenas, né? Aqui 10 a menos 2, 10 a menos 3 é uma constante pequena, menor do que 1, mas não é tão pequena assim. Mas veja que também a regra está sendo seguida. A constante Kb1 é maior do que a constante Kb2, ou seja, a constante de dissociação da primeira etapa é maior do que a constante de dissociação da segunda etapa. Então, tanto os poliácidos quanto as polibases, à medida que eles vão se dissociando, a constante de se dissociando ou se ionizando, a constante de ionização ou de dissociação vai diminuindo de uma etapa para outra. Vou colocar aqui agora alguns exemplos de poliácidos, que é o caso mais comum, com suas constantes de ionização na primeira, segunda e terceira etapa, quando for o caso, ok? Veja aqui alguns exemplos de constantes de ionização de alguns poliácidos, para você confirmar que realmente, à medida que o poliácido vai se ionizando, a sua constante de ionização vai diminuindo, e significa que o poliácido vai ficando cada vez mais fraco. Lembre-se que essas constantes de ionização, de forma alguma, você precisa decorá-las. Qualquer questão que você precisar da constante de ionização, ou de um ácido, ou de uma base, essa constante de ionização será fornecida na prova, ok? Muito bem. Então, eu comecei aqui com o ácido carbônico, é um diácido. Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Se ele é um diácido, ele se ioniza em 2 etapas. Cada etapa tem a sua constante de ionização característica. A constante de ionização da primeira etapa é 4,3 vezes 10 a menos 7. E a da segunda etapa é 5,6 vezes 10 a menos 11. Veja que houve uma diminuição da constante de ionização da primeira etapa para a segunda etapa. Nós temos agora outro diácido, o ácido sulfídrico, o H2S. A constante de ionização da primeira etapa dele é 9,5 vezes 10 a menos 8. E a da segunda etapa, 1,0 vezes 10 a menos 19. Veja que também houve uma grande diminuição aí, nesse caso, da constante de ionização da segunda etapa em relação à da primeira etapa. E aqui nós temos um ácido orgânico, o ácido cítrico, H3C6H5O7, é um ácido orgânico. A constante de ionização da primeira etapa é 7,4 vezes 10 a menos 4, da segunda etapa 1,7 vezes 10 a menos 5 e da terceira etapa 4,0 vezes 10 a menos 7. Ele é um triácido, ele se ioniza em 3 etapas. Você tem aí, lá no módulo 3, que é o módulo que nós vamos precisar muito dessas constantes de ionização para poder calcular o pH, uma tabela com vários exemplos de poliácidos, diácidos, triácidos,
e as constantes de ionização de cada uma das etapas, ó, medidas na temperatura de 25 graus Celsius, ok? Muito bem, então finalizamos aqui essa segunda parte do nosso módulo 2 de equilíbrio iônico, onde nós agora aprendemos que existe um grau de ionização, que também serve para indicar a força, e aprendemos a trabalhar também com poliácidos ou ácidos polipróticos e polibases, com as constantes de ionização de cada uma das suas etapas. Nós vamos agora voltar já com a terceira parte desse nosso módulo 2, mostrando a terceira e última grandeza que serve para indicar a força de um eletrólito. Não esqueça, né? Até agora nós já estudamos duas, a constante de ionização e o grau de ionização. Vamos para a terceira grandeza?